Fala, moçada, beleza? Então, vamos lá. Mais uma aulinha aqui. Agora, nós vamos ver eletromagnetismo, né? Magnetismo para a turma do pré-vestibular medicina e também pode ser usado para a turma EA, PMT. Vai ser uma aula bem legal de um conteúdo que cai tanto no vestibular quanto nos concursos militares, e a gente vai mandar ver agora aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é um ímã, né? E aí, os primeiros fenômenos magnéticos, né, foram observados na cidade da Magnésia, na Ásia Menor. Então, onde foi descoberto certas pedras que tinham algumas particularidades, né? E elas agiam sobre alguns pedaços de ferro. Beleza? E, com o passar do tempo, receberam o nome de ímã, né? E aí elas se apresentavam, né, os conhecidos, naturais, conhecidos, em forma de barra, tá certo? Em que, nas extremidades, elas representam o maior poder de atração, recebendo o nome de polo. Então, os nomes de polo, né, do ímã. Beleza. Onde um recebe o nome de polo norte e o outro o polo sul, certo? Ele tem propriedade magnética em toda a sua extensão, certo? A atração ela é feita nas regiões chamadas regiões polares, que é o polo norte e o polo sul. Beleza? Vamos lá. E onde não tem essa propriedade é denominada região neutra. Beleza? Então, aqui ó, você pode ver que tem ferro aqui no pedaço e o outro no outro pedaço que é na extremidade desse ímã. Certo? Então, aqui onde tem a maior capacidade de atração. Beleza? E aí, se a gente pegar um ímã também, pendurá-lo, certo? Você vai observar o seguinte, que o polo sul do ímã vai apontar para o polo sul geográfico e o polo norte do ímã vai apontar para o polo norte geográfico da Terra. Isso acontece porque a Terra é um ímã, um grande ímã natural, um imenso ímã natural, onde o polo norte magnético é o sul geográfico e o polo sul magnético é o norte geográfico. Beleza? Certo? Trocado aí esse bizu na hora da prova, norte geográfico, sul magnético, sul geográfico, norte magnético. Beleza? E aí, por isso, foi inventada a bússola para poder orientar na navegação marítima, né? Que é um ímã em forma de agulha, né? Que é colocado numa caixa. O polo norte da agulha, como já falei, vai apontar para o norte geográfico e o polo sul da agulha vai apontar para o polo sul, para o sul geográfico. Beleza? Certo? Uma propriedade importante do ímã, e isso é bizu, isso vai cair na sua prova. Beleza? É uma parte teórica importante, vai cair. O ímã ele é inseparável, certo? Os polos eles são inseparáveis. Quando você divide um ímã, você não divide, não fica polo norte para um lado, polo sul para o outro, certo? Você divide em dois outros ímãs com polo norte e polo sul, cada um. Beleza? Os polos, uma outra coisa também importante, os polos de mesmo nome se repelem e os polos de nomes opostos se atraem. Então, o norte repele o norte, o sul repele o sul e o norte atrai o sul. Beleza?
Show de bola. E aí, outra coisa muito legal também, importante, é o campo magnético. Tá? É nas proximidades do ímã, você colocou um ímã ali, vai modificar aquela região do espaço, vai submetê-la a um campo magnético pela presença do ímã, assim como tem nas cargas elétricas, quando você submete a presença de uma carga elétrica, é gerado um campo elétrico. No ímã vai gerar um campo magnético, beleza? E a representação é feita através de linhas de campo que saem do norte, conforme a figura aqui, ó, saem do norte e entram no sul. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. E aqui dentro do ímã vai do sul para o norte, do sul para o norte aqui dentro do ímã. Beleza? Então, é isso aí. O vetor indução magnética. Então, cada ponto magnético do campo magnético é caracterizado por um vetor B, porque o campo magnético, assim como o campo elétrico, é um vetor. Beleza? E esse vetor, ele é tangente às linhas de campo. Então, em cada ponto dessas linhas de campo vai ter um vetor tangente a ela. Ó, esse aqui já está ali marcado, mas esse aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, você vai ter um vetor aqui, B, tangente a essa linha, beleza? A unidade do campo magnético é o Tesla, que vai aparecer na sua prova, é o Tesla. Beleza? Tesla. Pode ser que apareça esse aqui, Weber por metro quadrado, então é WB sobre metro quadrado. WB sobre metro quadrado? Pode ser. Mas Tesla ou Weber por metro quadrado. Beleza? Agora, uma outra coisa também muito legal é a classificação das substâncias magnéticas. Então, como é que se classificam, né? Se classificam da seguinte maneira, de 3 formas. A primeira é a substância ferromagnética, é aquela que se orienta com maior facilidade quando submetida à presença de um campo magnético. Tá? Ela se orienta ali paralela às linhas de campo, né? De acordo com para onde está sendo atraído as extremidades dessa substância, certo? Se você tiver uma fagulhinha, por exemplo, de ferro, se você tiver uma farpinha de ferro, você tem uma linha de campo aqui assim para cá, né? Aqui vai ser o norte e aqui o sul, né? Obviamente. Então, ela vai se orientar dessa forma. Beleza? Ela vai se orientar assim, mais facilmente. Tá? É o que acontece com ferro, com níquel, com cobalto e algumas outras ligas metálicas. Tá? E, além disso, pode se classificar também como substâncias paramagnéticas. Né? Elas não se orientam tão facilmente, mas se orientam. Então, pô, mas como assim tal? Não entendi. Beleza. Como que não é se orientar tão facilmente? Linha de campo. Aquela estava assim, ferromagnética. A paramagnética vai ser mais ou menos meio torto assim. Né? A outra vai aparecer mais assim. A outra vai aparecer mais assim. Então, elas não se orientam tão facilmente quanto as ferromagnéticas. E as diamagnéticas, né, cujos ímãs elementares naturais da própria substância se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética. Então, ela vai inverter seus polos naturais ali e vai se orientar contrariamente, certo? Sendo repelidas, certo? Por quê? Como assim, William? Caramba, está misturando tudo. Não, não estou misturando nada. Né? Se a linha de campo para cá, aqui é norte e aqui é sul, vou usar minha canetinha que é melhor, né? Então, aqui vai ser o sul natural dessa substância e aqui o norte. Mas as diamagnéticas, o que vai acontecer? Ela vai se orientar assim, aqui é o norte e aqui é o sul. Aqui vai ser norte e aqui vai ser sul. Lembra que polos
de mesmo nome se repelem, então ela vai sofrer uma força magnética que vai repeli-la daquela região. Beleza? É isso. Show? Deu para entender? Acho que sim, né? Vamos lá. E eletromagnetismo agora. Depois disso aí tudo, a gente vai entrar em eletromagnetismo. E estuda os efeitos dos campos magnéticos, criados em torno de condutores, quando estes são percorridos por uma corrente elétrica, né? Ou seja, uma corrente elétrica, uma carga elétrica em movimento, vai gerar um campo magnético, certo? E aí tem algumas interferências, tem alguns resultados, tem algumas consequências. Então vamos lá. Campo magnético criado por uma corrente elétrica. Então aqui, quando você tem um condutor percorrido por uma corrente elétrica, como assim, William, condutor? Fio. Um fio de cobre. Então, quando esse fio é percorrido por uma corrente elétrica, cria um campo magnético nas vizinhanças. Eu vou desenhar uma figura porque essa aqui está meio complicada de você entender. Então, como assim? Digamos assim, ó, aqui você tem o fio. E aqui está sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Certo? Você vai ter um ponto distante D, digamos assim, desse fio. Aqui nesse ponto, certo? Vai ocorrer um campo magnético pela movimentação dessas cargas elétricas aqui. E aí é feito pela regra da mão direita, onde o polegar você vai colocar na região em cima ali do fio para onde está indo a corrente, nesse caso para a direita. O seu polegar estaria para a direita, certo? Com o seu polegar indo para a direita, seu polegar para a direita, você abre a mão e gira. Vai ser o sentido do campo magnético naquela região ao redor do fio. Então, por exemplo, naquele caso que a corrente está indo para a direita, quando você girar, nesse ponto aqui, ó, deixa eu chegar lá, nesse ponto aqui, o campo ele vai estar entrando. Então, aqui, como é que você classifica um campo entrando? Campo é um vetor. Então, você imagina um vetor é uma flecha, não é isso? Então, você imagina uma flecha. Se a flecha está entrando, você só vai ver lá, né, o finalzinho dela, aquele xizinho lá das penas, certo? Ou seja, aqui você vai ver assim, ó, campo entrando. Então, isso aqui significa que tem um vetor entrando. Sim. Que vetor é esse? Aqui é o B. Tesla. Beleza? E aqui, se fosse aqui, aqui seria saindo. E aí, saindo, como é que a gente classifica? Um ponto com um círculozinho, uma circunferenciazinha. Então esse ponto, por quê? Porque aqui é a ponta da flecha que está saindo do papel. Certo? Ali, ó, se você girar a mão, o campo vai ser saindo do papel, que é onde apontam os seus dedos. Beleza? Então, é isso aí. E vamos lá. Vamos tentar entender o que é essa lei de Briot-Savart. Tá? Então, você tem esse condutor percorrido por uma corrente elétrica, criando um campo magnético ao seu redor. Para você determinar esse campo magnético, foram estabelecidas algumas leis, certo? Então, vamos considerar esse condutor, que é esse fio aqui, ó. Esse aqui, estou decifrando para você, tá? No vácuo percorrido por uma corrente I. Beleza? Seja ΔL, o que é ΔL? É um pedaço do fio bem pequeno para que você possa entender melhor isso aí. E o que acontece? É que aqui ele está utilizando o cálculo
para fazer isso. Mas como a gente não ensina esses cálculos no ensino médio aqui no Brasil, ele está chamando de delta, que é um pedaço, certo? Então, o que seria isso? Seria, ao invés de delta, seria um DL, um deltinha bem pequenininho, que aí a gente chama de derivar. Você derivou, você dividiu em pedaços menores. E aí depois, para você ter o geralzão, o completão, o resultante, você teria que somar. Quando você soma todos esses pedacinhos que acontecem nesse condutor, né, isso se chama integrar. Integrar é a mesma coisa que somar. Beleza? Ah, isso exatamente. Beleza? Então aí você tem esse ΔL de um condutor e P é um ponto da região próximo ao condutor, certo? Que vamos dizer que é esse ponto aqui. Ele botou aqui, mas eu acho que ele se enganou, hein? Então aqui é o ponto P. Beleza? Próximo ao condutor, a distância é R. Então daqui para cá tem R. Certo? Daqui para cá é R. De ΔL. Então, beleza. Então, o que você tem? A verdade. A verdade é que essa figura aqui está um pouquinho estranha. Então, aqui ele quis dizer o seguinte. Esse R e esse ΔL, na verdade, esse ΔL teria que ter vindo mais para cá. Ó. É isso que saiu errado na figura aqui. Esse ΔL é mais para cá. É mais para cá, você vai ter aqui ó, o ΔL, que é um espaço. Tá? E entre ΔL, que é esse vetorzinho aqui, e isso aqui, ó, que é o seu R, nós temos esse ângulo alfa. Beleza, nós temos esse ângulo alfa. E aí, o ΔL e o R, ele vai determinar esse plano alfa quando você somar tudão. Certo? Vai ser tudão aqui, cheio de campo magnético. Aqui, ó, tá vendo? É só um ΔB, ou seja, é um pedacinho, um pouquinho desse campo, que quando você somar tudo, vai te dar toda essa região do espaço que está submetida a esse campo magnético. É isso que ele quer dizer. Certo? Nesse caso, por isso, tá? A lei de Broglie-Savart estabelece que o vetor indução magnética, aquele ΔBzinho lá, no ponto P originado pela corrente, no deltinha L do condutor, tem a seguinte característica. Então, esse ΔB é μ0 sobre 4π, μ0 sobre 4π, que multiplica I ΔL seno de alfa sobre R ao quadrado. Beleza? Eu acho que está errado isso aí. Eu acho que está errado isso aí. Se não me engano, aqui é R ao cubo. Depois tem que passar para os meus camaradas aí do material. Que ali é R ao cubo. Então é μ0 e ΔL. Está faltando aqui também a beleza. Certo? Ele cortou, né? Mas já botou o seno, então tá certo. Por quê, galera? Olha só. O correto seria isso aqui, ó. μ0, até porque nessa altura do campeonato, para um aluno de vestibular e sargento, eu não sei se ele já deu produto vetorial I que multiplica ΔL, que é vetorial R, certo? Produto vetorial sobre R ao cubo. E aí, o que é o produto vetorial? O produto vetorial é o seguinte, ó. ΔL vetorial R seria o módulo de ΔL vezes o módulo de R, certo? Vezes o seno do ângulo entre eles, que é o alfa. E o que aconteceu? Aqui ele já cortou esse módulo de R com esse R aqui, ficou R ao quadrado,
o R ao quadrado, e sobrou o seno de alfa em cima. Desse modo que a galera tá vendo aí, fica complicado de se entender se você não explicar. Então, eu acho melhor colocar aqui, desse jeito, e explicar o que é o produto vetorial e depois chegar nisso aqui. Mas, beleza. Está aí, μ0 sobre 4π, que isso aqui está um dividir, mas não é um dividir, é multiplicação. E ΔL seno alfa sobre R ao quadrado. Certo? Onde o μ0, acho que aqui ele quis dizer o μ0, que ele errou também, tem um erro de digitação. Mas beleza. Aqui, ó. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, onde o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por Tesla metro ampere. Tá? E o alfa que ele colocou ali, alfa é ângulo entre ΔL e R. Beleza? É isso aí. E a direção desse campo, como a gente pode ver aqui em cima, ele é perpendicular ao plano. Por quê? Se é um produto vetorial, aí, né, um produto vetorial, o vetor resultante do produto vetorial, o produto vetorial ele resulta num vetor. E num vetor perpendicular aos outros dois vetores que estão fazendo o produto vetorial. Então, esse é mais um bizu também. Então, fez o produto vetorial, por exemplo, você tem um vetor aqui e outro aqui. Ó, um aqui e outro aqui. Você abraça os dois e para onde aponta o seu dedão é o plano, é para onde ele vai estar e perpendicular ao plano dos outros dois. Beleza? Sentido dado pela regra da mão direita, como nós fizemos agora. Isso é a regra da mão direita. Certo? E aqui está explicando o que é a regra da mão direita. Beleza? É isso. Aqui já foi, isso aqui a gente já explicou também. Certo? E, vamos lá. Lei de Ampère. O que acontece? Em torno, variando dessa lei de Biot-Savart, nós temos algumas particularidades. Num fio condutor, ou num condutor, como ele chama. Então, é fio. Né? Fio é campo magnético no fio, ao redor do fio. Né? Então, B é o módulo dele, né? B é μ0i sobre 2πr. Isso não pode esquecer. Tá? E essa é uma das particularidades. Então, μ0i sobre 2πr. Tem π embaixo quando é fio. Beleza? Não se esqueça disso. Tá? E aí, aqui está o fio, certo? E o B saindo aqui, entrando aqui, certo? μ0i sobre 2πr, show de bola. E agora, você não pode confundir essa fórmula aqui, μ0i sobre 2πr, que é do fio, com essa fórmula aqui, que é da espira. Né? Então, o que é uma espira? Você tem aqui um metal em forma de círculo, circunferência. A corrente entra aqui, ó, circula e sai por aqui. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer com a sua mão o movimento da corrente. E para onde apontar o seu dedão é para onde vai estar subindo ou descendo, saindo do papel ou entrando para o papel o seu campo magnético. Nesse caso aqui, como a corrente está fazendo assim, seu campo está saindo do papel perpendicular. Beleza? E o módulo é μ0i sobre 2r. No fio tinha um π aqui. Na espira não tem um π. Beleza? Show de bola?
E aí, quando você tem N espiras, quando você tem tipo uma bobina achatada, né? Cheia de espiras, é a mesma fórmula com N na frente, onde N é um número de espiras. Beleza? Número de espiras. E aí, a gente tem também um solenoide. O que é um solenoide? É um fio. Tá vendo? Isso aqui é o fio. Fio. E o que está sendo enrolado aqui é a espira. Várias espiras estão sendo enroladas aqui. Certo? E aí, a corrente subindo, o que quer dizer isso? Que ela está indo para um lado e então de outro. Ela está fazendo assim. Certo? Se ela está indo assim, ó, esse movimento aqui, ó, quer dizer que o campo está para lá. Ó, ela está fazendo assim. Ó. Então, o seu dedão é para onde vai estar o campo lá no meio do condutor. Se o seu campo está para lá, isso significa que vai sair do norte e vai entrar no sul. Então, aqui é o seu polo sul, norte do solenoide, e aqui é o polo sul do solenoide. Beleza? E aqui, onde começa a espira e onde termina, é o L. Então, qual é o campo ali? É N, número de espiras, dividida por L, Mi0I. Beleza? N, Mi0I sobre L. N, Mi0I sobre L. Então, vamos voltar para que você não fique perdido. Primeira coisa, nós temos o campo no fio. Então, o campo no fio, como é que é? B, Mi0I sobre 2π é D, né? D ou R, que é a distância do fio até o ponto, é D. Numa espira, é Mi0I sobre 2R, onde R é o raio da espira. E num solenoide. No solenoide, é N, que multiplica Mi0I sobre L, certo? N é o número de espiras pelo comprimento do solenoide. Beleza? É isso. Até aqui é isso. Para você não se esquecer, dá print aí tudo. Tá? Agora a gente vai ver uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, essa parte que vai chegar agora. Que até então é você entender algumas coisas, algumas teorias tranquilas, decorar essas formas, né, provenientes de Briot-Savart. E agora é uma parte que realmente você pensa um pouco mais, né, física mesmo. Então, é força magnética em cargas móveis. Né? Quando uma carga em movimento entra no campo magnético, ela fica sujeita à ação de uma força magnética. Então, isso você não pode esquecer. Carga elétrica em movimento num campo magnético, ela fica sujeita à ação de uma força magnética. Beleza? E o módulo da força magnética, nesse caso, é QVB. QVB. Certo? Ah, pô, que seno é esse? E aí eu te falo, é o tal do produto vetorial. Q não é vetor, Q é carga. Mas velocidade e campo são vetores. Então, a fórmula correta, melhor se escrevendo, é Q vezes V vetorial B. Certo? Essa é a maneira mais correta de se escrever. Mas como aqui a gente bisura para você, que aqui a gente passa o bizu, não é à toa que o canal agora é passando o bizu, e é o que eu estou fazendo aqui, desde que começamos, passando o bizu para você. Aqui, ó, força magnética, eu já te falei que o produto vetorial é o módulo de um vezes o módulo de outro,
vezes o seno do ângulo entre eles. Show? É isso. Certo? Direção e sentido é dado pela regra da mão direita. Polegar é força, indicador campo e o médio velocidade. Certo? Então, força, campo, velocidade. Se você tem uma carga indo para cá, ó, para cá, certo? Com um campo para lá, a força vai estar para cima. Então, primeiro, você coloca campo e velocidade, campo e velocidade, campo e velocidade, campo e velocidade, campo e velocidade. Então, beleza. Campo entrando no papel. Velocidade esquerda, força para cima. Show? Fácil, hein? Campo, velocidade, força. Beleza? É isso. Tranquilo. Não pode esquecer nem se confundir. Movimento de uma carga no campo magnético uniforme. Veja como é o movimento de uma carga no campo magnético uniforme. Quando a velocidade é perpendicular ao campo. Então, quando a velocidade é perpendicular ao campo, ou seja, o campo está entrando no papel. Tá vendo? Entrando. A velocidade, cadê o vetor velocidade? Aqui, ó. Velocidade está perpendicular ao vetor que está entrando. Certo? Então, vetor entrando, ó. Campo entrando, velocidade para tangente ali a circunferência, força, tá? Ó, campo, velocidade, eu estou trocando. Não, tá certo. Ó, campo, velocidade, a força aqui tá trocada. Tá trocada. Campo, velocidade, a força deveria estar para cima. Tá? Mas, considerando, então, essa carga como um elétron, aqui está positivo, a gente só tem que trocar isso aqui, tá? A figura está errada. A figura está errada. Então, aqui seria um elétron, carga negativa. Tá? Por quê? Porque senão a força estaria para fora. Campo entrando, velocidade para cá, a força estaria para cá. Mas por que então tem que ser carga negativa? Porque a carga negativa você inverte a força. É sempre o inverso da carga positiva, a direção e sentido da força. É o contrário. Tá? Então, campo entrando, velocidade, a força deveria estar para cima, mas está para dentro. Tá? Isso aqui está errado. Aqui deveria ser uma carga negativa para poder acertar. Depois eu falo com meus camaradas da XYZ. A força sobre a carga elétrica mudando apenas a direção da velocidade. Né? A força vai estar apontada para o centro, né? E aí faz uma força centrípeta, ela vai ficar sempre em movimento circular. Beleza? E aí a força centrípeta vai ser igual à força magnética. Ó, força magnética igual à força centrípeta. Por quê? Porque no movimento circular, a resultante do movimento circular é a força centrípeta. Ó, se você tem aqui, ó, essa circunferência, está meio feia, vou fazer uma melhorzinha aqui. Isso. E você tem aqui uma força magnética apontando para o centro, né? A resultante desse movimento circular é a força centrípeta. Então, vai ser o quê? Força magnética Q, V, B. Por quê? E cadê o seno? Olha, o seno, se a velocidade está para cá,
o ângulo entre V e B é 90, né? Π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Então, aqui não precisa botar 1. Igual a M, que é a massa da carga, V ao quadrado sobre R, que é a nossa força centrípeta. Beleza? Então, o raio dessa trajetória, ele vai ser mv ao quadrado, não precisa, porque eu vou cortar com esse v aqui, ó, mv sobre QB. Olha que legal. Essa aqui cai muito na prova da AFA. Tá? Muito na prova da AFA e no vestibular. Certo? Então, é bom saber. Show de bola? Força sobre um condutor reto em um campo uniforme. Então, você tem um condutor, né, reto, um fio, né, num campo uniforme. Certo? Então, essa força nesse condutor vai ser BIL, o produto vetorial entre B e L. E B vetorial L já está mesurado, BIL seno de θ. Então, já decora, BIL seno de θ, num fio, força magnética num fio, quando submetido a um campo magnético, é BIL seno de θ. É meu apelido em inglês, né? Bill, William Bill, seno de θ. A direção e sentido pela regra da mão esquerda, trocando-se o V0 pelo I. Então, você troca a velocidade por corrente. Então, ó, campo, corrente. Vamos para lá. Campo, corrente, força vai estar para baixo. Certo? Mas como é I, elétron, troca para cima. E como é esquerda, né? Campo, velocidade e força, por que ele falou regra da mão esquerda? Porque I é elétron. Corrente elétrica é elétron. Então, é o contrário da direita, como eu já falei. Faz a da esquerda já, direto. B, velocidade, força para cima. Show, tranquilo. Então, força entre condutores retilíneos e paralelos. Dois fios paralelos são percorridos por corrente elétrica e se atraem ou se repelem conforme sejam percorridos por corrente de mesmo sentido ou contrário. Certo? Então, se a corrente tem mesmo sentido, se atraem. Se tem sentidos opostos, se repelem. Beleza? Certo? Então, por quê? Essa carga, essa corrente vai fazer um campo magnético entrando aqui, ó. Então, campo, mão esquerda, né? Campo, velocidade, força. Como eu estou fazendo com a mão direita, tinha que fazer com a mão esquerda. Campo, troquei. Isso aí. Campo, velocidade e força, força entrando. E a mesma coisa do outro lado, né? Que essa carga aqui faz um campo magnético saindo desse fio. Se é saindo, campo, vamos lá, campo, velocidade para lá, força. Meio complexo isso aí, para mim, muito dedo. Então vamos lá. Campo, velocidade e força. Campo, velocidade e força. Deu certo. Beleza? O valor é μ0 e 1 e 2 vezes L sobre 2πr. E aqui, o que você precisa memorizar disso aqui? Cargas, né, nesses condutores paralelas do mesmo sentido se atraem, sentidos opostos se repelem. E a fórmula?
μ0 e 1 e 2 L sobre 2πr. μ0 e 1 e 2 L sobre 2πr. Beleza? É isso. Lembra que fio tem sempre π embaixo. Show? E aí, para finalizar, o nosso eletroímã, né, que é um aparelho de ferro que foi inicialmente aquecido, em seguida esfriado lentamente, ao redor do qual enrola um condutor ou bobina, enrola um fio ou um monte de bobina. Quando há passagem de corrente, o ferro se imanta, cessa a corrente, este se desimanta, e quando se inverte o sentido da corrente, o ferro também inverte sua polaridade. O material que é atraído pelo eletroímã denomina-se armadura. Então, aqui, aí a bobina foi para o outro lado, passou a corrente, se imantou, um ficou norte e outro sul, e vai atrair substâncias ferromagnéticas. É muito utilizado em trancas elétricas, guindastes elétricos, etc. A campainha também é uma aplicação de eletroímã. Beleza? Vamos aqui para alguns exercícios. Ímãs são elementos formados por um elemento químico e um polo magnético complexo de cadeia carbônica oxirreduzida que atraem todos os tipos de metais que possuem dipolo magnético. Possuem dois polos magnéticos. O polo sul de um ímã atrai o polo norte de outro ímã. É isso aí. Show! 3 barras metálicas AB, CD e EF são aparentemente iguais. Aproximando-se das extremidades das barras, verifica-se, então, experimentalmente, que a extremidade de A atrai D. Então, são polos diferentes. E repele E. A atrai D e repele E. Então, esse é igual a esse, é diferente desse. Enquanto a extremidade de B repele F e atrai D. Então, beleza. Vamos nessa. Portanto, conclui-se corretamente que A atrai D. Então, digamos, se aqui for norte, aqui é norte também, mas pode ser sul. Aliás, desculpa, não me deixe errar. Se aqui é norte e atrai D, D só pode ser sul, né? Obviamente. E repele E. Então, se aqui for ímã, aqui é norte. Então, A atrai D e repele E. B repele F. Então, se aqui é norte, aqui é sul. Né? Se repele F, aqui só pode ser sul, obviamente. E aqui, repele B, repele F e atrai D. Vixe. Se A atrai D e B também atrai D, isso aqui não é ímã, né? Concorda? Isso aqui não é ímã. Esse não é ímã. Porque se A atrai D e B também atrai D, CD não é ímã.
CD não é ímã. Isso aqui é um ferro. Digamos assim. Somente a AB é ímã. Então, aqui é ímã também. Somente EF é ímã. Todas as barras são ímã. Não, CD não é ímã. Beleza? Certo? É isso aí. Quando se estuda o campo magnético terrestre, é comum se associar a ideia de que a Terra é um grande ímã. Portanto, a Terra possui um polo norte e um polo sul. Baseado nessa premissa, não é correto afirmar o polo sul do ímã Terra se localiza no sul geográfico. Não é correto afirmar isso. O polo sul do ímã da Terra se localiza no norte geográfico. Então, já é a letra A. O polo sul do ímã aponta para o norte magnético da Terra. Exatamente. O polo sul do ímã aponta para o norte magnético da Terra. Beleza? Que é o sul geográfico. Então, a letra A está errada. Beleza? Esses outros exercícios, eu vou fazer uma outra aula para a gente poder gravar. Porque senão essa aqui vai ficar muito grande. Tá? Eu vou fazer mais um aqui e a gente encerra. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Substâncias diamagnéticas são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentidos contrários às linhas de campo. Certo? Se orienta facilmente sobre a ação de campo, se orienta em sentido contrário ao vetor de indução magnética. Exatamente. Letra C de casa. A gente já viu isso. Beleza? Vamos fazer então o sétimo. Só porque eu estou aí no motivado. O fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente de 10 amperes, produzindo um campo magnético de intensidade 100 Tesla, com uma distância x do fio. O valor x em centímetros é. Então, a gente viu que o campo num fio é μ0i sobre 2πd, certo? Então, 100 Tesla é o valor do campo, μ0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes I, 10 amperes, sobre 2π vezes x, que é a distância. Com 4π com 2π cortou, deu 2. 10 a menos 7 com 10, 10 a menos 6. Então, x vai ser 2 vezes 10 a menos 6 sobre 100, que é igual a 2 vezes 10 a menos 8 metros, né? Metros. Para centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Quando você quiser ir de metro para centímetro, você vai multiplicar por 100. Então, aqui você multiplica por 100, vai dar 2 vezes 10 a menos 6 centímetros. Letra A. Beleza? Então, vamos continuar, né? Vamos continuar, tá legal. Um fio reto é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 6,2 amperes. Calcule a intensidade do campo magnético em 10 a menos 7 Tesla a 20 centímetros do fio. Então, mesma coisa, né? Então, B é μ0i sobre 2πd. Beleza? μ0, 4π vezes 10 a menos 7 vezes i 6,2
sobre 2π vezes 20 centímetros, que é 20 vezes 10 a menos 2. Tem que passar para metro, certo? Então, 4π com 2π, tchau. 2 aqui, cortou aqui, sobrou 10. Com 10 a menos 2, 10 a menos 1. Então, o B, 10 a menos 1, subiu 10. Então, vai dar 62 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, é 62. 62. Letra C de casa. Beleza, galera? É isso, galera. Só fazendo aí esses exercícios até o fim. Beleza? Então, ó, por hoje é só. A próxima aula, vou ver se eu gravo mais exercícios de magnetismo e eletromagnetismo. E a gente vai bombar. Beleza? Show? Fica com Deus aí, tá? Até a próxima. Eu vi aí que teve muita gente que se inscreveu. Obrigado por isso aí. Eu estou gravando os vídeos aqui até agora sem intenção de nada, mas ajudar mesmo. E quem tiver um amigo, quem tiver um parente que queira fazer vestibular, concursos militares, eu vou continuar gravando essas aulas. E aí, quem sabe, né, se tiver muito mais gente, eu me motive mais e aí poste cada vez mais aulas, melhorar mais tudo. Beleza? Então, fiquem com Deus. Indiquem aí, compartilhem. Dá o like. Ativa o sininho. Não é isso? Beleza. Se não quiser também, tá tudo certo. Valeu? Um beijão e até a próxima.